Quem é o apóstolo da graça? Apóstolo Paulo. Não, é Pedro. Não. Paulo é o usurpador da O graça. apóstolo Paulo Não, não. tá O apóstolo aqui. Paulo. Não, tá aqui, Atos 10. Ó, o Atos Pedro, 10. deixa eu só pôr em ordem aqui uma coisa. Pro senhor. Primeiro, depois eu vou lhe perguntar como que o senhor vai comprar ouro, Vou. como que o senhor vai comprar veste e colírio. Isso. E o senhor vai me identificar Isso. qual é o ouro, a veste e o colírio. Isso. Eu também tenho uma posição sobre isso. Agora, o apóstolo Pedro, doutor, ele deu continuidade ao que Cristo começou. Agora o apóstolo Paulo não. O apóstolo Pedro, ele ficou ali com os demais dando continuidade. O apóstolo Pedro não. O apóstolo Pedro, ele sim foi o apóstolo da graça, porque ele veio para nós que estávamos condenados, afastados, distanciados, não tínhamos parte nesse negócio. Sim. Porque Jesus não pregou para nós. O apóstolo Pedro não pregou para nós. Nenhum dos apóstolos pregou para nós, com exceção do apóstolo Paulo. Não, porque para ele foi dada essa incumbência. Não foi. Tá aqui, olha só. Atos 10, em cima disso, ó. Ainda Pedro, ó, 10:44. Quando Pedro é levado a Cornélios, centurião romano, da cúria romana. Ele Aqui. resistiu e quase Calma, aqui. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, que era ele mais 60, gentios. E os fiéis que eram da circuncisão, Cornélio não que é vieram com Pedro. Não, ele é gentio, ele é centurião romano. É o que está aqui na Bíblia. Mas quem estava com eles ali? Quem estava com ele? Eram romanos, eram da Lê família de novo, deles. lê de novo. Leia. Da circuncisão. Não. Aqui. Ainda Pedro, meu Deus do céu. EBD 5015. Jesus. Ó, ainda Pedro falava esta coisa quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, esses são judeus que vieram convertidos. com Pedro, Aí que eu tô dizendo. admiraram-se. Eram gentios esse aí? Porque, calma, também sobre os gentios Isso, agora sim. foi derramado Pronto. o dom do Espírito Tá Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água? Até Pedro se converteu aí. Para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então veja bem, aqui é o momento que, não é um fato isolado, aqui é o momento em que se abre o conceito que vai para o concílio da igreja. E depois ali na frente, Pedro vai começar a querer colocar costume judeu nesse povo. E Paulo vai chegar Aí, agora tu ele. vai amar o que eu vou te dizer. Paulo pegou Timóteo depois do concílio, quando foi dito que não era para circuncidar. Mas circuncidou porque Timóteo ia ficar medo. com judeus. Não, porque ele tinha medo dos judeus. Exato. Então Paulo era um frouxo. Não. Paulo era Paulo frouxo. era cuidava Meu Deus, dos seus. frouxo. Não, senhor. Frouxo. Um homem que Frouxo. aguenta as Olha, 249 calma. chicotada? Calma. Frouxo. Calma, Não, mas peraí, deixa eu te defender. explicar aqui, não. O senhor é de Antes- Pedro, eu sou de Paulo. Brincadeira. Olha aqui. Paulo, César, você fica aqui por quê, César? Viu? Deixa eu falar um negócio pro senhor. Rapaz, Se o só senhor dá vontade vai- de ficar assistindo, não dá nem vontade de interromper. Mas porque você veja bem. Vamos nós. O senhor não vai defender os seus, porque, assim, Sim, Paulo era um concordo. menino, né? Não, Era um Pedro, jovem. Timóteo. Timóteo, um menino, um jovem. Sim. Paulo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, porque o você mesmo vai cara... pro meio daquele povo, eu sei o que está te esperando olha lá, só, então o vamos mesmo vamos. cara, olha só, o mesmo cara que censurou, ele executou. O que eu quero dizer é o seguinte, eu só quero corroborar o que o senhor está dizendo. Aquilo que eu digo não é o que eu faço. Romanos 7 de Paulo. Ele fala disso. E ele assume isso. E ele cresce no ministério, como eu também. Se o senhor me pegar 20 anos atrás, eu dizia uma coisa e outra. Eu já amadureci um monte, eu apanhei um monte e fui entendendo um monte. Então, na realidade, quando ele escreve para Timóteo, diz: Timóteo, Paulo com dom de cura, Timóteo com dom de cura, você toma água com um pouco de vinho para tuas doenças recorrentes. Paulo está assumindo o seguinte: não tenho poder em Deus para te curar, nem você tem poder para se curar. Eu estou aqui com um espinho na carne,
3 vezes orei e por 3 vezes ouvi a mesma coisa, a minha graça te basta para que eu não me ensoberbecesse. Fala dele. Timóteo não fica curado. Paninho da roupa de Paulo ia lá e curava. Timóteo, filho Qual dele... Qual o objetivo, né? doutor? Aí vamos falar de objetivos. Deus não desumanizou as pessoas. As pessoas continuaram sendo humanas. Mas alguns então, cura... Paulo começou... A fraqueza, ela fortalece o ser humano. Timóteo, Paulo, todos eles tiveram fraqueza. Isso aí não muda. Isso aí não altera o fator. O fato dele fazer muito jejum, que onde eles viviam ali, a coberta era curta e eles tinham que se espichar. Então aproveita, põe um pouquinho de vitamina na sua água aí, porque senão o teu estômago não vai aguentar, você não come nada, você tá, né? Ele era humano. Sim. Isso não é... o viés que o senhor olha, daí o senhor fala que eu que tomo chá? Pô, então, vou ler Atos 16, hein? Olha só, eu vou ler Atos 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, meu Deus, certo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha o frouxo aí. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Fica com essa informação, muitos dias. Então Paulo, já indignado, outras traduções, perturbado, eu gosto mais da tradução perturbado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando retirar-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Então, observe, né, que não tinha que ter essa intervenção aqui. Ela podia ter ocorrido dias atrás. Não ocorreu. Nesse dia, ele está saturado. Não, ele está saturado. Verdade, ele está saturado. Quando ele age, dá cativeiro para ele, para Silas, são açoitados, humilhados. Próximo da meia-noite, ele resolve fazer o que ia fazer de manhã, o milagre acontece, o cara vem para se matar, sociedade atual, suicídio, ele intervém, batiza o cara, volta agora para a prisão e os caras vêm para soltar. E aí Paulo diz o seguinte: não vai ser desse jeito. Eu tenho meus direitos. Eu sou romano. Aí. Cara, então deixa eu falar disso aí pro senhor. Silas Malafaia é teu amigo. Deixa eu falar isso aí. Romano. Deixa eu falar disso aí um pouquinho pro senhor. Eu sou romano. Paulo, ele era servo ou senhor? Senhor, segundo ele era servo. Não, segundo os romanos, senhor. Não, nós estamos falando aqui de cristianismo. Não, mas Paulo era... Vou repetir então a fala para o senhor. Paulo era servo ou senhor de Cristo? Servo de Cristo. Servo de Cristo. Do Espírito Santo também. Mas aí então veja, olha o diálogo aqui. Vamos parafrasear? Vamos ver nas entrelinhas? Paulo, fica quieto. Eu tenho um plano nisso aí. E a menina vinha. Eu tenho um plano. E a menina vinha aí, Paulo, e o Espírito segurando. Agora, Paulo, agora pode fazer, porque agora é hora. Aí ele faz porque o objetivo de Deus e o Espírito Santo contava para Paulo, por testemunho do próprio Paulo, tudo que ele ia passar em tal lugar. Então ele estava bem instruído quando não expulsou imediatamente os demônios do corpo dessa menina. Esse episódio só acontece porque ele brigou. Não, ele brigou com o Barnabé. Ele brigou com o Barnabé. Olha só, o Senhor é o meu mentor espiritual. O Senhor me deu o início das coisas e eu estou sob a sua cobertura. Paulo bicou Barnabé por causa de Marcos. Barnabé foi passear de barquinho, deu tudo certo. Tudo propósitos. E Paulo disse: não, excelentes. Veja, que Deus tem os seus propósitos. Nós não vamos discutir, porque todo mundo foi martirizado. Inclusive, o martírio está garantido para a gente nesse tempo. Porém, o que nós estamos discutindo é que posições que são tomadas provocam reações que nem sempre seriam necessárias. Exemplo, se ele tivesse ido de barco, nada disso tinha acontecido. O problema é que ele não quis ir com Barnabé e Marcos. E esse é o momento da igreja atual. Você tem uma igreja que ela pode velejar
e uma outra que ela vai entrar no submundo, que foi o que aconteceu com ele. E o problema é que quando você vai ao submundo, ele invocou a condição de Saulo e não a condição de Paulo. A Mas ponto Saulo que e ele Paulo. mandou. Mas o que quer dizer Saulo? Por que Saulo e Paulo? Você acha que Deus mudou o nome de Paulo Aqui, para vamos lá, então. de Saulo para Paulo? Olha só. Um era, tá aqui. um era nome romano, outro era nome hebraico, judeu, olha que só, significava Saulo, Saul, né? Nome Olha dos seus pais da tribo lá de Benjamim. Os caras se ajoelharem para ele. Isso está escrito em Romanos 1. Leia lá. Ele escreveu, está aqui. Aqui. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, Sem dúvida. nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Ele e Silas. Ele, Eu vou explicar isso. Após o senhor ler, eu vou explicar. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Opa, vamos lá, vamos Pelo lá, plenário, contrário, quero falar lá. venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor aos romanos, não ao apóstolo e ao profeta. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Palavra desculpa, a culpa é sua. Você tinha que dizer que era romano antes, e você só disse depois. Que culpa, desculpa é transferência de culpa. Eles não pediram perdão. Relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiu-se para Lídia, vendo os irmãos os confortar, então partiram. Ou seja, o carcereiro ficou na mão da Lídia e dos irmãos, porque eles foram convidados a ir embora. Pastor, doutor e pastor, né? Posso chamar tanto de pastor? Alex, fica fácil. Então vamos lá. A igreja, num campo, numa lavoura, só se semeia? Boa pergunta. Boa pergunta. Se O semeia, passarinho leva, o sol arrebenta. Né? Não, mas num campo, numa lavoura, se semeia, se aduba, se rega e depois se colhe. Nós não podemos medir as ações de Paulo pensando no nosso momento, porque aqui estava sendo implantada a igreja no meio dos gentios. O senhor está se contradizendo então, Paulo, só um sobre pouquinho. a teologia do século XV. Eu gravei isso. Não estou me contradizendo, não. Pode usar só que eu tenho... o que já foi. Mas não, falou ou não falou, Fabinho? Me ajuda agora. Ué, mas falou, vou rasgar tudo que existe, então. História é uma coisa. Meu Deus, não, aí o senhor está querendo... Não, aí o senhor... Não, César, aí o senhor viu a minha esquerda armada e o senhor já desistiu da luta. Não, então deixa eu falar, peraí. Meu Deus, não. Não vem Fabinho, colocar pra falou ou não falou? Ele falou. Falei e afirmo. Falou. Mas não tem nada a ver com o que eu estou dizendo pro senhor. Eu estou falando de teologia, de estudo. Agora estou falando de história, de verdade. A história, nós não podemos rasgar a história. Tá certo. Então, Paulo estava implantando. Todo ali tinha um propósito, né? Tanto é que o carcereiro, por exemplo... É Sim. verdade isso? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? É isso aí. É verdade? Então por que tem muitos que creem em Jesus e não acontece com ele? Mas isso aí foi dito só para o carcereiro. Não. A atitude do carcereiro fez a diferença. Sim, ele pegou a Bíblia, ele pegou Deus, ele pegou o Espírito Santo e levou para casa dele na pessoa de Paulo. Sim, então, que muitos não fazem hoje. Né? Hoje você vai fazer uma festa, você não convida o seu pastor, porque você quer uma festa mais, mais particular e etc. E tal. Mas Paulo ele estava no plantio. No plantio. Tudo ali corroborava para isso. Então, a igreja tinha que ser disseminada entre os gentios. Então, quando nós olhamos por essa ótica, fica muito simples de a gente raciocinar. Agora, quando a gente quer complicar... doutor, quando a gente quer complicar... Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que está encoberto é para mim e o que está descoberto é para vocês. Agora eu vou querer descobrir as coisas lá de Jesus, vou querer colocar... Vamos nós. Isso nos trouxe até o momento de sermos 33 mil denominações, fora as LGBTQIA+E, que não se dizem católicas, mas se dizem evangélicas.
né? Censo 2016. Nós temos geral, hein? 33 mil. Nós temos 33 mil e tem todo mundo uma revelação e uma compreensão para os textos. Esse é o problema Nós nosso. não estamos. Então, né? veja mas bem, então, mas aí o senhor me deu pontos, porque daí Sim. eu estou mais aqui, mais fiel ao que está escrito do que o senhor está. Por quê? O senhor está querendo criar coisas aqui. Não, eu estou lendo a Bíblia, rapaz. Eu não estou criando o senhor nada. está lendo e interpretando do seu jeito. Não, eu estou lendo o texto Então, apenas. Então vamos Olha deixar só, o texto se falar eu, por se si. o texto, mas é o que eu faço. Por isso que eu falei que a minha origem era congregacional, texto dentro de contexto. Senão eu gero um pretexto, que é heresia. Olha só, Cristo glorificado, Colossenses 3. Olha o que diz. Portanto, isso que o senhor acabou de falar. Se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha só. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com o Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com eles em glória. Fazei, pois, morrer... Isso. Não Quando? é simples. Não é Não simples, é simples. é simples. Não é simples. Ó, Eu vou provar fazei, sobre pois, morrer a vossa natureza terrena. O próprio Paulo, Romanos 6, diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está falando em E nome o de mal- todos nós, Calma. doutor. Não, ele está falando dele. Ali, Não. ó, 1 ele bate na galera, 2 ele bate nos líderes, 3 e chega pro final ele bate nele. Em Romanos 7 Falando em diz, nome de cara, todos nós. eu tô cheio de problema. Aí, ó, prostituição, impureza. Detalhe, isso aqui já tá o padre lá de Maringá. Hein? É Maricá. É Maricá? É, Maringá. Maringá. Não, é Maringá, é Nova Maringá, no Mato Grosso. Ah, Sobrou, Mato Grosso, Nova sobrou Maringá. pro padre aqui. Olha É, lá. o padre. Prostituição. É Maringá. Maringá. É, Nova Maringá. Maringá. Nova Maringá. Ah, Nova É Maringá, Mato Grosso. Que deu ruim lá pro padre lá. Sim. Olha só, prostituição. Pô, por que tu tá rindo, cara? Eu lembrei do Do padre? Tá sabendo do padre? Não, do problema. Vamos lá, olha só. Viu, mas abre um Impureza- parênteses, então, antes de eu continuar. Só abre um Bom. parênteses, para nós pegar O texto. O que o senhor entende sobre esse vós que já morrestes aí? O que é a morte? O que é essa morte? Essa morte aqui é quando Jesus diz o seguinte, ó, você renuncia a você mesmo, você toma a cruz e me segue. Isso. Ok. Onde é que está essa então, renúncia? Quando acontece isso? Não, isso acontece no momento em que eu entendo que a minha ancestralidade é maldita, que a herança de pai e mãe é maldita. Agora eu estou Não, gostando. não, Essa não. explicação eu concordo Ué, plenamente. Meu Deus, o senhor está escolhendo o que concorda, hein? Não, Jesus! não, é porque- Meu Deus, César! Está certo. Olha só, Isso olha só. acontece, sabe Eu- quando? Quando é que eu antecipo a minha morte, doutor? Quando é que é feito? Quando eu- O exato momento. No momento em que eu deixo de existir. No momento do batismo. É, que eu deixo de existir. Quando você batiza ali, você está Isso. dizendo assim, ó, agora. Só Isso. que, infelizmente, Não hoje. tem funcionado assim. Não tem funcionado. Isso. Mas antigamente funcionava. É. Aquele Pergunta. batismo que eles batizavam, os apóstolos, era assim, ó. Você está disposto a morrer hoje por Jesus? É isso aí. É mais ou menos isso. É isso aí. Tô. Então tá aqui, ó. Morreu. Você não Deitou vive e- mais. Quem vive é Cristo. Paulo disse, É não isso. sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Né? Então esse homem, o miserável homem que sou e tal que ele está falando, Isso. esse é o ser humano, é nós antes Todos da nós. morte. Agora morremos e ressuscitamos. Então eu estou aqui, mas não é o Lincoln que Isso. vive aqui. Agora, deixa eu completar o texto, que aí vai te corroborar. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele diz, ó, vocês já não estão nisso. Nós estamos em Gálatas 5, Nós estamos já 21 para frente lá, né? Nós já estamos em Romanos 8. Não. Romanos 8. Dito isso, nós estamos vivendo lá, porque tem a obra da carne e a obra do Espírito. Então, Fruto do Romanos Sim. 8. Aqui. Nós estamos no fruto do Espírito, Romanos aqui é a obra da 8. carne. Gálatas 5,19. Isso. Romanos 8. Ó. No que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não a aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, no tocante à comida sacrificada. Isso ele está falando na conduta da galera de Coríntios. Romanos 8 agora. Olha o que vai dar lá. Agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Agora tem que definir o que é isso vamos definir. na prática. Vamos definir. O que é isso? Vamos pegar a nossa sociedade hoje. Vamos pegar a nossa sociedade hoje, que nós temos a Bíblia, Novo e Velho Testamento, encadernado, bonitinho. E nós somos, o Brasil aqui, Sim. de maioria cristã. Fica fácil para nós. Agora vamos pegar esse contexto na sua integralidade Na China. e vamos pegar Nigéria. o apóstolo Paulo lidando com judeu, cheio de tradição. Não é nem a palavra, é a tradição. Que Jesus disse lá em Marcos que as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. A tradição do judeu é igual à tradição da católica. A tradição Sim. católica é muito maior que a Bíblia. Sim. O catecismo católico é maior que a Bíblia Sim. para O eles. catolicismo fala isso. Agora né? você pega ali o povo idólatra, o povo que não conhecia Deus, o povo ateu, o povo e é esse povo que Paulo está falando. Sim. Porque quando nós lemos aqui, a gente, para aplicar para nós, isso aqui é mamão com açúcar. Agora, para aplicar para aquela sociedade, você vai aplicar isso na sociedade, olha a dificuldade que Paulo tinha para fazer o que nós não fazemos hoje, né? Porque hoje seria muito fácil, porque hoje a criança já nasce cristã. Até quem não é cristão hoje conhece mais a Cristo do que nesse período aí. Sim. Então essa dificuldade, essas falas do apóstolo Paulo tem que ser levada em conta a sociedade da época, não a Ok. sociedade de hoje.